Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, dia 27. Nós vamos ter aqui um bate-papo sobre um tema muito delicado, que é o suicídio, mas também um tema urgente e que exige múltiplos olhares, né? Nós hoje temos aqui uma pedagoga e uma psicanalista que trabalha com infância e adolescência. E essas profissionais vão nos ajudar a pensar como esse fenômeno atravessa a vida escolar, as infâncias e as subjetividades em formação. Ao meu lado, Flávia Justen, que é psicopedagoga, desculpe, professora, contadora e mediadora de histórias, atua com atendimento educacional especializado na rede de Petrópolis e como orientadora pedagógica em Duque de Caxias. E ali mais à frente, Ana Iancarelli, desculpe, psicanalista clínica de criança e adolescente, graduada em psicologia pela Faculdade de Filosofia do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. É pós-graduada em psicologia clínica, diplomada pela Sorbonne, tem formação em psicanálise pela International Psychoanalytical Association. É autora do livro Abuso Sexual, uma tatuagem na alma de meninos e meninas, que já está na segunda edição. Coautora de vários outros livros. Colunista do jornal virtual Fatos e Notícias, com um artigo semanal e mais de 150 artigos publicados. É presidente. Já tem mais de 200, já atualizamos aqui. Um mês, hein? E é presidente da ONG Vozes de Anjos e integrante do Marco Legal da Primeira Infância a convite do Conselho Nacional de Justiça. A gente vai começar com a Flávia. Tá, Flávia? Tá ótimo. Uma primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que ontem uma amiga viu no meu Instagram o post da minha participação aqui. E um dos motivos de eu estar aqui é porque o meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 19 anos. E eu convivi ao longo da minha infância e adolescência com as várias tentativas. E essa é uma dor que já amadureceu. E para estar aqui hoje falando dessa forma, né? É uma dor que já está bem, bem madurinha. E que hoje eu venho aqui com o desejo pequeno, que eu sei que é muito pequenininho, de lançar a possibilidade de um olhar carinhoso para aquele que fica, para aquela que fica. E essa amiga, que é uma amiga que sabe da minha história, entrou em contato comigo e falou: Flávia, você vai mexer com essa história? Para quê? Você é uma pessoa que superou, quase, né? Muito, poucas pessoas sabem que seu pai cometeu suicídio. E aí eu disse para ela o seguinte: é justamente por isso, né? Por poucas pessoas saberem, por essa dor estar amadurecida e por eu sentir uma necessidade muito grande de poder contribuir com outras pessoas que, como eu, também passaram por essa situação. E aí, quando eu estava vindo para cá, eu sou de Petrópolis, hoje eu estava lá desenvolvendo um trabalho com crianças numa comunidade. Eu fiquei lembrando de Antônio Cícero o tempo todo e do poema Guardar. E eu não peguei, não trouxe o livro e fiquei com muita vontade também de não usar o meu celular. Porque quando meu pai faleceu, é, eu fui arrumar as coisas dele. Eu tinha 19 anos, eu fui arrumar as coisas dele sozinha. Ele morava numa casa de 2 cômodos e nessa casa tinha uma caixinha e nessa caixinha tinha todas as cartas que eu havia escrito para ele desde o momento que eu aprendi a ler e escrever. E estavam todas lá, eu nunca podia imaginar que elas estavam guardadas. Meu pai tinha muitas dificuldades, muitos transtornos, e eu achei essa caixinha e ficou comigo durante muito tempo. Até que um dia eu resolvi que eu ia fazer as cinzas que eu desejava que meu pai tivesse. Falei com meu irmão, que eu tenho um irmão também. E aí nós fizemos um momento, né? Eu resolvi queimar essas cartinhas e fazer esse momento, porque aquilo também me trazia muita tristeza.
Então, o meu desejo, né, de colocar o poema e ler para vocês direto da minha mão é também um carinho para aquela menina. Eu nasci no dia 8 de setembro, é o Dia Internacional da Alfabetização. Sou uma alfabetizadora com muito orgulho. É também uma homenagem àquela menina que escrevia. Então, tinha nessa caixinha todo o desenvolvimento da minha letra, inclusive, né? Daquela menina e daquela professora, porque eu fiz formação de professores, comecei com 15 anos e tinha todas aquelas letrinhas da minha vida. Claro, eu acho que talvez fosse hoje eu não queimaria as cartinhas, talvez eu tivesse guardado, mas elas me traziam muita dor. E aí eu vou compartilhar com vocês esse momento, que também é uma resposta para essa amiga, que seria guardar. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Eu vou. Não era planejado, mas eu vou parar nesse instante, porque durante muito tempo eu guardei a morte do meu pai. E foi no espaço terapêutico que eu abri o cofre, né? E pude. Hoje eu estou aqui porque eu passei pela terapia, porque eu tive ajuda depois de muitos anos. Eu me recordo quando eu fui para o espaço terapêutico e eu comecei a chorar, e a terapeuta queria saber por quê, né? Qual era o pontinho que estava doendo, e eu falei para ela que a morte do meu pai estava doendo e já tinha passado muito tempo, já tinha 20 anos, como que pode? Como que eu estava, depois de 2 décadas, ainda chorando e sofrendo como se tivesse sido na semana anterior? Estava no cofre, né? Estava perdida nesse cofre de quem eu era. Digo de quem eu era porque essa Flávia estava guardando tudo isso, já não é mais a Flávia que está aqui. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voo. Acho que também guardar demais aquilo que nos assombra, que nos assusta, pode tirar nosso voo, né? Pode cortar nossas asas. E durante muito tempo, não ter tido a ajuda necessária, eu fiquei com o meu voo meio baixinho, né? Meio raso. Vou lá no Leonardo Boff, fiquei com um voozinho de galinha, não de águia, né? Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema, por isso o lance do poema, por guardar-se o que se pode guardar. E aí a minha vinda aqui é essa também, né? Dos meus guardados dessa caixinha, trazer essa possibilidade de a gente olhar com mais carinho para as pessoas que ficam. Tem um olhar carinhoso, que a gente estende a mão para quem não sente o desejo de continuar a ficar, mas também tem que ter um olhar para quem fica. Hoje, enquanto eu ia para o trabalho que eu fiz numa comunidade lá em Petrópolis, todos os postes do trajeto que eu estava fazendo tinham cartolinas amarelas com mensagens de incentivo. Eu até filmei um pedacinho, porque eu e o motorista a gente ficou bem sensibilizado. E aí, naquele momento, eu falei da minha história para aquele motorista. Pude falar um pouquinho mais sobre essa história. E ver esse movimento de um jeito tão bonito. Isso não era desse jeito há 30 anos atrás. O suicídio era um tema que ninguém falava, nem ninguém queria saber, queria falar sobre ele, ou queria dar espaço para que você pudesse falar sobre aquela dor. Vou trazendo as recordações para vocês. Eu organizei um roteiro, mas aqui, conforme eu estou falando, está me dando outros desejos, né? Estou vindo outros desejos. Eu me lembro de uma vez, quando tinha 1 ano que meu pai tinha falecido. E aí eu resolvi contar para uma amiga. Estava no apartamento dela e eu contei para ela que aquilo só tinha 1 ano. Estava fazendo 1 ano que ele tinha morrido. E eu chorei, ela me acolheu e depois eu fui dormir. No outro dia ela olhou para mim e falou assim: eu não dormi a noite toda. E eu perguntei por quê? Com medo de você se jogar pela janela.
E naquele momento, eu tinha 20 anos, eu percebi que não era possível compartilhar aquela dor com outras pessoas. E também não tinha condições de acessar a terapia, né? Acessar uma ajuda que pudesse realmente fazer diferença. E aí eu entendi que eu precisava engolir aquele choro, né? Colocar aquele choro em qualquer outro lugar. E no espaço terapêutico, uma das coisas que eu fui muito incentivada a fazer foi escrever sobre essas dores, né? Eu gosto muito de escrever, é um lugar onde eu encontro muita satisfação e gosto muito de ler também. E uma das escritas que eu também realizei no espaço terapêutico e num certo momento numa oficina literária eu resolvi que não ia ficar mais guardado na gaveta, faz parte de um livro organizado pela Luciana Nabuco, que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Ele tem relação com algumas memórias que eu tinha da infância e eu acho que ficava às vezes meio assustada em ter essas memórias, porque conforme eu falava com a minha mãe, ela datava, eu era muito pequena, eu tinha menos de 2 anos. E uma dessas memórias, da cidade de Petrópolis, ela sempre foi muito tradicional das casas de verão, né? E nós éramos caseiros, o meu pai e minha mãe. E eu me recordava da casa grande, né, que era a casa dos patrões, a casa onde nós morávamos, e que essa casa ficava numa parte bem alta e que não havia muro nenhum, nenhuma cerca. E eu me lembrava do meu pai pegando um galho de árvore, fazendo um risco e dizendo para mim que eu não podia passar daquele risco. E aí eu tinha mais ou menos, pelas datas que minha mãe coloca, menos de 2 anos de idade. Eu me lembro de não passar e gostar sempre que ele fizesse novamente, embora eu já soubesse que dali eu não podia passar. E de um ipê, que ficava muito florido e que eu gostava de pegar as flores para dar para minha mãe. E o título desse texto eu coloquei Cartas ao Meu Pai, também com carinho, essas cartas que eu fazia para ele, e vou trazer ele um pouquinho aqui para vocês. Era uma vez, mas não era uma vez, uma menina de olhos de descoberta. Vivia com o senhor papai e com a senhora mamãe no alto de uma montanha, lugar onde a água brotava nas pedras. O sol alaranjava o céu quando acordava e quando se despedia. Nos dias de chuva, os relâmpagos, em corre-corre, brincavam de riscar o céu. Com olhos cor de mata, a menina tudo contemplava. Perto da morada da família havia uma árvore-sol, e ela apreciava colher as gotas douradas e presentear a senhora mamãe. Com o senhor papai, aprendeu o nome de todas as coisas e que o nome daquela árvore era ipê. O senhor papai trabalhava cuidando do jardim. Não era preciso aviso da chegada. Reconhecia os passos e a pisada forte. Corria para lhe encontrar. Sempre chegava na despedida do sol. Senhor papai fez rabiscos de cuidado no chão. E menina não deveria passar da linha, pois se caísse no abismo, seus olhos nunca mais se abririam. O colo da senhora mamãe ficaria vazio e não poderia agarrar-se às fortes pernas do papai enquanto ele caminhava conduzindo o feito gigante. Sabida como toda gente pequena, não queria perder tantos tesouros. Senhor papai refazia sempre o rabisco com cuidado, com o graveto que trazia do jardim. Lembrete sempre refeito. Enquanto ele riscava, ele repetia as perdas que ela teria se aproximava do abismo. Tinha vontade de revelar para o pai que não era necessário mais fazer, mas gostava de vê-lo fazendo, traçando a linha. Menina estava aprendendo a ser amada. Por vezes lançava uma questão: se eu cair no senhor abismo, nunca mais verei a senhora lua? Não terá mais banho de lua. E as estrelas? Em noite de céu pintado, de luz, senhor papai e senhora mamãe e a menina aconchegavam-se no chão do quintal. Ela adormecia, tentando contar as estrelas. Não haverá mais estrelas, menina. Ele falava com tom sério, olhando nos olhos dela.
Menina apertava as bochechas do senhor papai, dava-lhe um beijo na ponta do nariz. E a menina era a menina aprendendo o cuidado. Os tons do verde do senhora Mata alegravam os olhos daquela menina. Senhor papai, quem pintou as matas? Também pintou teus olhos? Ele achava graça nas questões da menina. Antes que pudesse responder, vinha outra. Gosto das pintinhas. São formiguinhas? Quem as desenhou? Meu pai tinha várias pintinhas na íris, que é uma característica que eu também tenho. Senhor papai ensinou o nome das cores, o nome da parte colorida dos olhos. São pintinhas, minha filha. Teus olhos são como os meus. Tem pintinhas na íris como eu. Obrigada, senhor papai. Aquela descoberta foi feita um presente. Senhora mamãe, eu tenho olhos de mata e tem formiguinhas como a do senhor papai. Senhora mamãe ria, riso tão gostoso de ouvir. Ela trabalhava na casa grande e a menina só podia entrar quando estava vazia. Senhora mamãe dizia: aqui não é sua casa. Veja com os olhos e não com as mãos. Menina então ria como com a senhora mamãe. Ver com os olhos era muito gostoso. Senhor papai riscava com graveto e senhora mamãe com o olhar. Menina estava aprendendo a ser amada. Menina não sabia o porquê, mas às vezes o senhor papai calçava os sapatos de nuvens e menina não o alcançava. Ele não a via, não a ouvia, ela desconfiava. Talvez o senhor papai tivesse caído no abismo. Esqueceu-se da linha. Para sair de lá, precisava de sapatos de nuvens. Com certeza o abismo não era bom. E o senhor papai, quando voltava de lá, não era mais o mesmo quando retornava de lá. Menina sentia medo, adormecia. Ao despertar, descobria que seus olhos de mata estavam diferentes. Havia sereno, e olhos de sereno veem as coisas de um jeito bem diferente. Os olhos da senhora mamãe choviam quando o senhor papai calçava os sapatos de nuvem. Ela pegava a menina no colo, entoava uma cantiga de adormecer. Menina apreciava as nuvens no céu, mas queria que seu pai estivesse na terra, pisando firme e forte, fazendo riscos de cuidado. Aos poucos, o abismo conquistou o senhor papai. Menina não viu mais. Sentiu uma dor forte, um machucado que sangrou para dentro. Ferida diferente dos tombos. Olhava para o céu buscando resposta. Será que ela o aborrecera? Será que ele não a amava mais? Chegou bem perto da linha, contrariando o ensinamento do senhor papai. E o senhor Abismo ajudou a menina a recordar. Possui muitos tesouros, menina. O senhor papai perdeu o graveto do cuidado. Andou na minha borda. Desafiou a própria sabedoria. Mas ele te deixou algo. Não me recordo. Onde é que ele deixou? Descanse, menina. Menina repousou, colheu gotas de árvore sol para sua mãe. No final do dia, dormiu, olhando as estrelas. Ao acordar, não havia mais sereno em seus olhos. Achou estranho. Já havia se acostumado. Foi então que, na beira do rio sagrado, vislumbrou a própria imagem. Deparou-se com os olhos de mata, repletos de formiguinha. Menina com tamanho de mulher entendeu. Obrigada, senhor papai. Gosto de ter os olhos feito teu. E com graveto na mão direita, fez riscos e desenhou palavras para fazer morada. É, essa experiência de poder transformar, né, na escrita algo extremamente doloroso foi uma experiência que me ajudou muito a perceber o quanto que é importante, né? Uma vez eu estava ouvindo a Marina Colasanti falando sobre metamorfose, quanto que é importante a gente transformar as dores. Eu acho que até a alegria, às vezes, a gente precisa fazer essa transformação. Então, a minha vinda hoje aqui também faz parte disso, né? Poder transformar essa experiência de ter alguém da minha família, tão importante quanto meu pai, e o suicídio, o quanto que eu poderia, o que que eu posso contribuir para falar para quem quiser ouvir, né? O quanto a gente tem que ter cuidado com aquelas pessoas que ficam, né? O que que acontece com quem fica? E uma das coisas que a gente passou, né, tanto eu quanto meu irmão, desde o momento em uma experiência que eu estava conversando assim que eu cheguei aqui hoje, foi do velório, quantas pessoas que foram por curiosidade,
os comentários que a gente escuta enquanto está ali, velando pelo aquele corpo. Dentre eles, sempre o que aconteceu? Teve alguma briga, alguma discussão? A sensação que a gente tem já é absurda, né? Já é muito dolorosa, e são muitos os comentários, né? O quanto que existe também explicações variadas, o que se poderia ter feito, né, qual que seria a forma de evitar que aquilo acontecesse. E a gente passou por isso muitas e muitas vezes. E hoje, nos espaços que eu convivo, né, na convivência que eu tenho com as outras pessoas, vez por outra eu escuto a mesma coisa, né? Seja no espaço de convívio presencial ou quando eu não estou nesse espaço, no online, eu escuto pessoas fazendo comentários quando alguém comete suicídio. Por que que a família não fez alguma coisa? Como que ninguém percebeu nada? Né? Ou aquela lista de dicas do que deveria fazer, como se tivesse um método muito fácil de evitar que uma coisa dessa acontecesse. E toda vez eu tento, né, dentro do possível, alertar que não é bem assim. Especialmente quando a gente está falando de rede social, né? Quando se coloca alguma crítica à família, porque a família deveria ter feito alguma coisa. Aquela pessoa que partiu, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ou ela tem filhos, ou ela tem tios, ou ela tem irmãos, e aquelas pessoas também vão ter acesso àquelas falas que nem sempre são carinhosas, não tem acolhimento. Então, a minha contribuição hoje, o que eu gostaria realmente de trazer, é um olhar mais carinhoso com quem fica. Que a gente possa também ter nossos abraços, né, para quem precisa do nosso apoio, do nosso carinho, mas para quem fica também é muito difícil. E é muito difícil escutar as críticas, a culpa, né? Eu me lembro de uma situação na época que eu era jovem, eu frequentava uma religião, e eu me lembro também de um momento de um estudo bíblico, e um líder pediu para eu ler um trecho exatamente que falava para onde ia quem se matava. O que acontecia com uma pessoa quando comete o suicídio? E eu, naquele momento, eu não consegui fazer nada a não ser ler. Eu não consegui dizer, não, eu não vou ler isso. Eu não quero estar nessa situação. E eu li. E depois pedi licença para ir ao banheiro. E viver novamente essas lágrimas, essa dor sozinha. Então, acho que a gente pode ser diferente, né? A gente pode ter um acolhimento, um carinho maior com quem fica. Mesmo quando a gente, talvez, né, no nosso desenho, né, na organização da nossa cabeça, a gente pense que aquela pessoa que ficou poderia ter feito mais. Que também não é uma ideia tão boa assim. No espaço escolar, eu até vou aproveitar para falar sobre isso, porque eu quero ouvir. A gente também lida, né? Eu trabalho numa escola em que não é uma aluna que eu faço o atendimento, eu trabalho com atendimento especializado, mas toda vez que eu vejo que ela está numa situação que eu percebo que ela não está bem, eu acolho. E ela é uma jovem menina que já se cortou muitas vezes, que já se machucou e que manifesta o tempo todo para a família e para quem quiser ouvir que ela não deseja continuar vivendo. E o quanto que é difícil também conversar com a família e fazer a família entender que essa pessoa precisa de uma ajuda maior do que o pai, do que a mãe, do que a religiosidade pode dar para ela. Também é um outro desafio que a gente enfrenta, como se pudesse ter uma cura, né? Tão simples, que estivesse somente nos abraços e no carinho, no acolhimento da família, ou na amorosidade de um líder religioso, ou não tão amorosos assim em muitos momentos. Então, esse é o olhar que eu gostaria de lançar, né? Um olhar carinhoso para quem fica. Eu não sei se continua mais alguma coisa. Quanto ao meu pai, assim, a gente conviveu desde muito pequenos com as tentativas dele. Então, foram muitas, inúmeras, né, ao longo da nossa vida. O meu irmão tem menos lembranças do que eu. Eu tenho muitas lembranças. O meu irmão não lembra. Tem muitas situações que o meu irmão não lembra. E quando eu tinha 19 anos, eu e meu irmão nós estávamos com ele quando ele realmente cometeu o ato e ele cometeu na nossa frente. Então, foi uma coisa
Assim, eu lembro exatamente do meu irmão dizer, eu não estava, naquele momento, eu não estava olhando, mas o meu irmão dizer, não faça, pai, a arma talvez não tivesse toda a munição, então fez um barulho mais abafado, eu não tinha nunca visto uma arma perto de mim, nem sabia que ele tinha, e aí no momento que eu olhei, eu não sei se foi uma escolha dele que eu também visse, então foi assim. Então eu e meu irmão, as pessoas nos olhavam assim meio com um olhar de aberração, né? É, de ter visto. Então, assim, ao mesmo tempo, hoje eu tenho 53 anos e o meu irmão também vai fazer 50 esse ano. Eu vejo como que a gente vai lidando com a dor de formas diferentes, né? Que hoje em dia, quando eu olho para as situações e vejo quando alguma coisa me aborrece, seja no trânsito, no trabalho, eu paro, respiro, passo como se fosse um drone, né? E olho para aquela situação e penso, você conseguiu passar por isso, né? Claro que a gente não passa da mesma forma, sempre tem um antropólogo chamado Gilberto Velho, que ele fala sobre memória, a memória não é uma coisa fixa, né? A memória ela vai mudando, vai tomando rumos diferentes de acordo com os nossos projetos de vida, e os nossos projetos alimentam as nossas memórias, alimentam o nosso olhar e a forma como a gente olha. Então, hoje, olhar e estar falando para vocês desse jeito, dessa situação que eu vivi, eu nunca falei com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Não tem nem dimensão de quantas pessoas vão ouvir também. Mas assim, presencial, eu nunca falei sobre a morte do meu pai da forma como eu estou falando hoje. E é assim, uma sensação tão boa de poder falar e sentir essa dor que ainda existe, né? Ela ainda está aqui em mim, mas amadurecida. E uma sensação tão boa de ter tido alguém que me ajudou, né? Num espaço onde estava só eu e ela. Só eu e a Rose, a terapeuta. Que me ajudou a olhar para tudo isso, olhar para mim, olhar para aquele momento, e que está me ajudando a estar hoje aqui também, né? Fazendo essa ferramenta de vamos olhar com mais carinho para quem fica, vamos olhar com muito mais carinho, sem julgamento, para a mãe, para o pai, se forem filhos, especialmente para os filhos, para os irmãos, que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Acho que o que vem faltando é carinho, é cuidado. Se a gente se cuidar um pouquinho mais, acho que as coisas melhoram. É isso. Foi bom? Contribuiu? Obrigada. Bonito. Alguém quer fazer uma pergunta agora para Flávia? Ou a gente ouve a Ana e se no fim a gente conversa? Tá todo mundo impactado, né? Tá todo mundo impactado, né? Todo mundo impactado. É. É, Então vamos. vamos. Vamos, Ana. Bom, primeiro agradecer de novo, né? Estar aqui com vocês. É muito honroso para mim, né? Ser convidada por vocês, porque eu fico muito isolada, né? No consultório, mesmo no trabalho, na ONG, mas acaba ficando uma coisa isolada, né? E sem essa reverberação dos pares, né? Então, para mim, isso é muito importante, né? E eu agradeço muito. Agradecer a Flávia, né? Que aula de vida que você nos deu hoje, né? Nos deu aqui coragem, delicadeza, né? Você conseguiu transformar em poesia uma dor que é tão difícil, né? E eu gostaria de começar exatamente por aí, né? O suicídio, ele é visto como uma coisa errada, né? Tem essa coisa da religião, inclusive, a vida não é nossa, a vida é de um Deus, né? Então a gente não pode mexer com a vida da gente, né? Quando na verdade a vida é a única posse que a gente tem, né? Inalienável é a nossa própria vida, mas não é nossa, é do Deus, né? Então, uma vez que alguém ousa tirar a vida, mobiliza a raiva de todo mundo em torno,
As pessoas ficam com raiva, né? O que resta muito é raiva, né? É raiva, é decepção, é como se a pessoa tivesse falhado, né? Como se a pessoa tivesse fracassado e sido fraca, né? Inclusive, tem muito esse jogo com esses termos, né? E você ouve de pessoas que estão pensando em se matar dizerem eu sou fraco, eu não consigo me matar, né? Quando, na verdade, às vezes é porque ele está sendo forte, às vezes é porque ele está sendo fraco, né? Mas, de qualquer maneira, o suicídio é um ato de muita coragem. A gente precisa respeitar isso, o que não é respeitado. É um ato de muita coragem. E a gente também não discute a respeito disso, né? Da questão do seu acesso à sua própria vida. Por que a gente simplesmente baixa, entrega a Deus, né? Deus é que resolve quando a gente vai morrer. Será que a gente não teria, estou lançando aqui, eu sei que isso é muito mal ouvido, que a gente não teria a possibilidade de conversar mais sobre algumas situações em que a pessoa decide mesmo não viver mais. Por que não é possível isso? Sim. Por que isso é uma condenação já? Né? Um preconceito com uma condenação. Né? Então, vou até pular para... Você põe o... Tá aqui? Não, tá aqui? Ah, desculpa, eu estou olhando para cá. Né? Então, vou pular um pouquinho lá mais na frente. Não pule, não. Eu chamo a atenção, eu trago o caso de uma holandesa que na Holanda é permitida o suicídio assistido, né? Então, porque o suicídio, inclusive, é criminalizado, né? Quem se suicida não tem direito na religião católica a ter missa de sétimo dia, né? Não, desculpa, não pode ter Uma coisa engraçada enquanto você está espirrando. Eu espirrar ainda. Eu fiz uma coisa quando meu pai morreu, ele não era um católico praticante, não era. Mas é uma coisa que eu também eu nunca contei para ninguém. Vou contar hoje também. Eu fui pedir para rezar a missa dele de sétimo dia e o padre perguntou: mas ele morreu de quê? Eu falei: foi acidente. Acidente. Eu não praticava o catolicismo, não, mas o meu pai tinha sido batizado e eu fui lá e fiz isso. Sim. Que era na igrejinha do Quartier-Heim, bairro que a gente morou, a igrejinha de Nossa Senhora da Ajuda. E o padre, talvez ninguém tenha informado nada para ele, então... O padre celebrou a missa no sétimo dia. Pois é. E até hoje, eu estou falando agora dele, apesar de eu não ser católica, eu sempre penso, vou lá agora pedir para rezar outra missa. Fica como... algumas pessoas até perguntam, mas você não é católica, mas é uma necessidade, eu não sei, agora porque vamos um espaço terapêutico, uma necessidade de honrar, né? Essa necessidade de oferecer alguma coisa para o pai. Né? Eu fiz isso. Pois é. Mandei rezar, mas não falei. Palavra. É interessante porque você fala, foi acidente. Pronto, isso bastou, porque eu sabia que não poderia. Eu fiz isso. E isso bastou para o padre, porque ele não tinha que investigar qual é o tipo de morte. Ele tem que celebrar a reza só, né? Ele está ali para rezar. Então, você está pedindo para ele rezar, ele reza, né? Mas isso é investigado e isso é condenado dentro da religião. Fora da religião, é isso que você falou. As perguntas, as suspeitas, as atribuições de culpa, né, que se joga em cima da família. Né? Se joga muito. Como se todo suicídio fosse evitável. Não é. Não é. A gente saber. Isso que aconteceu com o seu pai, quer dizer, isso também, né? Eu trago aqui um pouquinho mais na frente,
uma vez que tentou e que não teve sucesso, vai tentar de novo. Não tem como demover a pessoa depois que ela decide se matar. Não é muito fácil tirar do trilho, porque aquilo ali é um trilho. Não tem asfalto do lado, é trilho. Né? E ela vai tentar, vai planejar melhor. Só isso. É planejar melhor. Né? E a gente vê planejamentos que são planejamentos que mostram que aquilo durou bastante tempo, pensou nos detalhes, fez várias coisas, né? Porque foi planejado, sim. Né? Não é. E isso também é uma coisa interessante. À medida que a pessoa vai crescendo, enfim, ficando mais velha, a impulsividade vai dando lugar ao planejamento. Tá? As crianças, elas são impulsivas. Os adolescentes ainda são impulsivos, mas os adultos não, são planejados. Né? E você pode questionar, pode qualquer coisa, mas aquilo tem um sentido para aquela pessoa. E isso é que não tem respeito. Não existe respeito pela decisão da pessoa. Você pode discordar, mas existe sabe, um caminho, né? E esse caminho não é uma doença, não é um defeito, não é uma coisa errada, não é um crime, como é visto muito, né? Então, dá para passar um para a gente ir adiantando. O que eu acho interessante é que o suicídio é como se fosse uma morte congelada. Ela não se completa, ela fica em suspenso, né? Então, na medida que fica em suspenso, ela acaba sendo uma morte diferente. Ela não é tratada como uma morte comum. Você tem não sei quantos anos que o seu pai se suicidou e continua a haver todo um olhar diferenciado em cima de você. Cada vez que perguntam, ou a sua amiga que liga para vocês, vale a pena você mexer nisso? Né? Por quê? Porque é uma morte diferenciada. Não é uma morte comum. A pessoa pode morrer de câncer, pode morrer de um acidente de trânsito, mas se ela se matar, ela está fora. Ela faz parte de um grupo que é excluído, né? Que não fica à margem. Ela é marginalizada, né? E a morte dela vai ser sempre marginalizada, porque parece que a gente não suporta a impotência, porque o suicida, ele carrega, ele não explica antes por que ele vai se matar, né? A verdade mesmo, ele não explica, ele pode dizer, estou de saco cheio, estou cansado, mas, na verdade, você não sabe qual é o motivo dele. E uma vez que ele carrega com ele deixa os mais curiosos, principalmente, enraivecidos. Como é que ele traiu e frustrou todo mundo e não disse por que ele estava se matando, por que ele queria se matar, né? Então, essa questão, né, do congelamento, da morte congelada, né, é uma morte que nunca se completa, fica sempre em aberto. Sempre há uma pergunta ou sabe, um elementozinho que é trazido. Eu soube que ele 2 dias antes falou com um amigo, não sei o quê. Será que? Pronto. Já, entendeu? Já abriu de novo aquele arquivo que, né, já tinha sido arquivado, mas abre de novo, né, a mesma questão, e a questão de querer saber, de ter a onipotência de saber da vida do outro, que a gente não sabe, a gente não pode saber. Mesmo terapeuticamente, a gente não sabe tudo do paciente, né? Porque o paciente escolhe o que ele vai falar e escolhe como vai falar. Ele sabe que ele está induzindo a gente às vezes consegue perceber e dar uma repaginada ali, mas nem sempre isso é possível. E mesmo por caminhos tortos, a gente chega onde ele quer falar, né? Não tem problema.
A gente não deve se angustiar por causa disso, porque a gente vai chegar lá, né? Eu vi outro dia, eu até recebi, bom, as perguntas e as culpas, que você também falou, que, né, é sempre culpa de alguém não ter feito alguma coisa, porque é visto como se o suicida fosse deixar de querer se matar se alguém falar alguma coisa ou fizer alguma coisa. Não, não vai tirar ele desse trilho, né? Não tira mesmo, né? É uma situação que eu acho que é pouco estudada, porque não é vista de uma maneira assim, pelo olhar do suicida, não é visto, né? O suicida fica castigado, ele tem que ser punido, né? Não tem missa, não tem isso, não faz aquilo. A gente vai sempre dizer que ele era maluco, porque como, né? Se matou é maluco, né? E nada vai tirar a gente dessa posição preconceituosa, na verdade, né? Então, outro dia eu recebi um vídeo, mas eu não achei até. Sim, eu fui atropelada no trânsito, por um monte de trabalho essa semana, meu pai do céu, foi assim difícil. E eu não achei o vídeo do Felca trazendo dados, eu não sei se vocês receberam. São dados muito importantes, porque enquanto a gente está aqui hoje conversando, né, tem um número de pessoas que vão se matar durante esse período, esse tempo que a gente está aqui, né? Então, a gente tem os dados, eu não achei, só sei que existem dados alarmantes, né? E aí a gente tem, né, o suicídio na infância, criança de alto risco. Quando chega no meu consultório, pais, ou uma mãe, ou um pai, enfim, diz assim, ele não tem medo de nada, eu já arrepio. Eu digo, meu Deus do céu. Porque medo é juízo. Medo na criança é juízo. Claro que medo que paralisa, aí tem alguma coisa que está obstruindo. Mas ter medo, né? Aquelas descrições. A gente chega numa cachoeira, quando a gente olha, ele já pulou. Gente, tem pedra lá embaixo. A criança nunca viu aquilo, né? E os pais falam isso orgulhosamente. Levanta de noite e vai beber água na cozinha, tudo escuro, tá nem aí. Onde é que dormem os monstrinhos dele? Na hora que acorda, o monstro acorda também. E aí, né, não acender a luz, né, é um sinal de negação do perigo que é muito arriscado, né? E essas crianças, não raro, elas se machucam muito, elas se quebram muito, porque elas sobem aqui na mesa e pulam ali, não calculam, né, as distâncias, a potência da musculatura deles, nada, a altura, nada. Eles vão, né? São crianças que, na verdade, correm risco. E, na verdade, quer dizer, esse risco da falta de medo só mostra que a criança está muito angustiada. A criança está com muito, muito mais medo do que se imagina, e é medo geral, né? Então, ela tem um desejo de se matar. É uma coisa muito interessante a gente ouvir de uma criança, eu ouço muitas vezes, já ouvi muitos, principalmente na situação, né, crianças e atendimento de crianças que são ou espancadas ou abusadas sexualmente, principalmente as abusadas sexualmente. Elas dizem, eu quero me matar, eu não quero viver desse jeito, eu quero morrer. E aí, é a criança que se morde, é a criança que se corta, não aquela cortadinha bonitinha da adolescente, né, toda simétrica, mas ele pega qualquer coisa, a tesoura que ele está fazendo o trabalhinho, e risca o braço. Porque ele acha que por ali vai sair o sangue todo dele e ele vai morrer. E aí, pronto, né, ele não vai sofrer mais o abuso sexual
que ele está sofrendo. Então, é muito frequente, né, morder, né? Tem um paciente que já se mordeu, mas morde mesmo, de apertar, de ficar toda a dentadurazinha, toda a mordedura no braço. Aí eu pergunto, e aí? Não, é porque eu queria morrer. E você ia morrer? Ia, porque ia sair, se eu apertasse mais, ia sair meu sangue todinho. Tá bom. Então, né? E aí você tem uma questão que é a questão que a criança não está sendo protegida. A criança está querendo morrer, querendo se matar, porque ela está se sentindo desamparada. Ela está entregue para alguém que está agredindo ela. Então, ela prefere morrer, né? Tem outras que dizem, eu prefiro morrer, né? Então, isso tem que ser levado a sério, porque não que a criança vá se matar, ela não vai conseguir efetivamente fazer o ato suicida. Ela não tem competência para isso, porque ela pensa assim, que um corte vai sair o sangue todo e ela vai morrer. Isso é o pensamento lógico dela. Mas ela pode errar o cálculo, pode se acidentar seriamente. Então, e ela está pedindo socorro, ela não está realmente querendo morrer, ela está querendo matar aquela situação que está maltratando ela. Ela quer matar a situação, ela não quer matar ela. Mas, como a situação acontece nela, ela mata ela, que aí a situação vai embora, né? Então, é preciso a gente ter muita atenção com as crianças quando elas falam isso. Não quer dizer que quando uma criança, às vezes até mais velha, eu prefiro morrer do que fazer prova de matemática. Aí você vai, não, né? Isso aí é uma expressão, né? Que a gente também diz, quando a gente está muito atolado, diz, ai meu Deus, podia morrer, aí acabava logo tudo, pronto, né? Mas não é desejo suicida. Precisa a gente fazer a distinção, né? E aí, as crianças de alto risco, é preciso ter essa atenção muito grande. O suicídio na adolescência, né? A gente tem agora a internet com os desafios. Eu falei disso naquela vez que eu vim sobre adolescência, né? Porque o desafio para o adolescente é uma coisa que provoca uma resposta muito ruim, porque ele quer mostrar que ele é capaz. Então, ele responde ao desafio, né? Se você duvidar dele, ele vai responder. E a gente tem na internet uma quantidade bem grande hoje de grupos suicidas, né? Eu acompanho uma menina que agora está com... Não sei se eu falei para vocês dela. Com 23 anos, 22, e ela me achou, né, através de um... Ela fazia parte de um grupo, o grupo da fitinha preta, né? Eles tinham uma pulseirinha de fita de cetimzinho preta, e aí eles se identificavam, né, nos shoppings, nos lugares, e a questão deles era o suicídio à meia-noite, e quando um do grupo conseguia se suicidar, entrava uma música clássica. Então, os outros todos sabiam que alguém tinha tido sucesso no suicídio, mas era para o suicídio que eles se juntavam, né? Que eles formavam esse grupo de suicidas adolescentes. Na época, ela tinha 14 anos, 13, 14 anos. Então, e isso é muito interessante, porque no que ela saiu do grupo, me deu a fitinha, eu tenho a fitinha, mas o que aconteceu? Ao longo, né, porque ela tinha um motivo para ir buscar um grupo suicida, que era o motivo dela, que tinha a ver com exatamente estupro na infância. E aí, isso continuou. Ela saiu do grupo, né? Não ia mais se matar meia-noite e ter a música clássica, né? Mas ela continuou com
atormentada com os fantasmas dos estupros que ela sofria na infância. Resultado prático, ela já se matou, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Mas sempre, assim, de uma maneira que ela se machuca, mas não morre. Se machuca, mas não morre. Que é um pedido de socorro, né? E como ela mora numa cidade interior de outro estado, eu atendo ela pelo telefone, enfim, quando dá, enfim, né? É muito complicada a situação e não tem uma regularidade de tratamento, né? Agora até ela está sendo acompanhada lá, eu consegui. Então, o suicídio na adolescência tem uma questão de impulsividade, ainda como é na criança. Tem uma história muito interessante no século XIX ou XX, XIX, eu acho, de uma cidade na França, uma cidade de interior, que uma menina se matou, uma menina jovem, aí depois outra, e aí começou assim, uma espécie de epidemia na cidade de suicídios de meninas. E aí, né, ninguém sabia, mas, né, foi morrendo, e não necessariamente havia um agrupamento delas, mas elas, naquela faixa etária, elas se matavam. E aí o prefeito baixou uma determinação que quem se matasse a partir daquele dia, ele ia mandar prender por 20 anos. Pararam! Pasmem todos, pararam de se matar. Porque havia ainda um apelo à cognição infantil. Sim. Né? Então, no que ele prometeu uma punição severa, elas, opa, não quero não. Não quero Aí, isso. eu não quero, de jeito não. Pararam de se matar inexplicavelmente. Todo mundo achou que o prefeito estava ficando doido. Ele já não sabia o que fazer, né? Porque as famílias estavam em cima e, enfim, querendo que ele providenciasse alguma coisa, ele passou o decreto. Quem se matar agora vai ficar preso por 20 anos. Parou. Então, é preciso a gente entender, né, do ponto de vista daquela adolescente, em que pé que está a cognição dela. Porque ela ainda está pensando que ela vai morrer e depois ela vai ser presa, né? Então, é sinal de que ela não está com o conceito de morte devidamente apreendido, com a irreversibilidade, porque a morte é a situação, o termo que, por excelência, traz para a gente a compreensão da irreversibilidade. É a única coisa que é completamente irreversível é a morte. E essas meninas não estavam com um desenvolvimento cognitivo, né, suficiente para entender esse princípio da irreversibilidade. No que ele prometeu botar na prisão, acabou, né? A gente conseguiu um vídeo, se você quiser mostrar, 30 Do Felca? Ah, tá. Pode ser? Rapidinho, pelo menos, para a gente ter uma ideia. Pode ser? Muito bom o trabalho que o Felca fez, né? Nossa. Oi? Tá. Corajoso, né? Se suicida. Esse vídeo tem 3 minutos. Enquanto você assiste, 5 pessoas vão se suicidar. Quando você sai desse vídeo e for jantar, durante 30 minutos, 45 pessoas vão se suicidar.
Enquanto você vive o seu dia em 24 horas, 2.000 pessoas vão se suicidar. Para cada pessoa que morre por suicídio, pelo menos 20 tentam se matar. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mais um. E sabe o que dói? 7 a cada 10 pessoas que tiram a própria vida estão em países de baixa ou média renda. Homens morrem por suicídio 3 vezes mais do que mulheres. Sabe por quê? É porque eles não falam. Não é porque sofrem mais, mas porque foram ensinados a esconder a dor e não pedir ajuda. Essa cultura do silêncio está matando. Não é fraqueza pedir ajuda. Se você tem ideações suicidas, por favor, preste atenção. Você não quer acabar com a vida. Você quer acabar com a dor. Acredite, eu sei que dói. Você tem dificuldades, você tem problemas imensos e complexos, mas tudo, absolutamente tudo, só pode ser resolvido enquanto você estiver vivo. O suicídio é só um problema maior que você vai ter. Na realidade, o maior dos problemas, porque depois dele, nenhum outro problema pode ser resolvido. Você é uma pessoa com qualidades únicas. Você é plenamente capaz de sanar suas dores. Acredite em você e no poder do tempo. Ele cura tudo. E você não está sozinho. Você está muito mais acompanhado e é muito mais amado do que você imagina. Você é a criação mais perfeita da natureza. E eu tenho certeza que você vai vencer tudo isso e vai tirar muita gente do buraco que você já esteve. Isso é amor. Ferir seu corpo? Não é. Você venceu milhões de corridas e hoje se manifesta de forma linda. Na sua personalidade única, no seu corpo perfeito e nos seus sentimentos tão humanos. Você é especial. Vale a pena resistir. Tem essa última frase quase como um mantra. Vale a pena resistir. Albert Camus dizia, mesmo diante do absurdo da vida, a escolha mais poderosa é continuar vivendo e criar sentido. Você sofre, mas não se culpe. Você não é o que aconteceu com você. Não é o seu erro, seu fracasso. Você é muito mais do que isso. Se sinta perdoado. Observe as pessoas ao seu redor. Seus filhos, sua família, amigos. A depressão e o suicídio não tem cara. Às vezes a pessoa carrega uma dor enorme com um sorriso no rosto. Então converse. O tratamento funciona. Ligue 188, o Centro de Valorização da Vida, aberto 24 horas com psicólogos voluntários. Você ainda tem coisas que só você pode dar a esse mundo. E quem dará se você for? Perceba. Progressão geométrica, né, do tempo e da quantidade de suicídio. E esse aumento, essa concentração nos suicídios entre 14 e 29 anos. 29, né? Que é em plena adolescência, né? É aquilo que a gente viu, né, na questão da adolescência, o sofrimento, a dor da adolescência, né? E que não é respeitada também, né? Porque aquilo que você fez a observação naquele dia, não é correto falar adolescente. Como é? Aborrecente. Aborrecente. É. Aborrecente? Não, não é. Eles não estão querendo aborrecer, eles estão sofrendo, né? Ninguém vê isso. E aí a gente vê, né, como que o suicídio é tratado como uma coisa, né, que tem que ser excluída, né? Tem que ser ocultada, tem que ficar dentro da caixinha, dentro da caixinha para não perturbar as outras pessoas. Né? E esse suicídio do jovem adulto, né? ele tem uma amplitude muito grande, porque ele pega já um conceito de fracasso da vida adulta e pega o resto do medo de não conseguir, que é referente à infância e adolescência, principalmente a adolescência. Adolescente, o maior medo do adolescente é não dar conta, né? Não dar conta principalmente da sexualidade dele, né? Então, isso é um tormento que ele não aguenta, né? E surge a morte como solução, né? Enquanto que no adulto mais velho já se refere muito mais à decepção,
a frustração da vida, né? A esse lado das perdas, né? Então, o adulto mais velho, ele vai ser impulsionado para se matar muito mais por essa conotação, por esse ambiente frustrante, né, para ele, né, de fracasso, pelo sentimento de fracasso, do que o adolescente. O adolescente é mais impulsivo ainda, né? E aí, no adulto, a gente tem uma característica muito grande da melancolia, da depressão, do eu não dei certo, eu não consegui fazer nada que preste, eu não sou uma pessoa que vai fazer falta. Então, essa coisa é um mantra que fica na cabeça do adulto, né? Passa, por favor, para o outro. E aí eu, né, quis trazer a clínica, um pouco da clínica, porque quando o suicídio senta na no nosso ambiente de trabalho, divã, na poltrona, onde seja, ele emburrece a gente. A gente fica muito entalado, né? Há um tempinho atrás, ele fez análise comigo uma fase de criança, né? Porque ele tinha somatizações assim enormes. Quem me encaminhou ele foi um cirurgião, ele estava hospitalizado e ia entrar em cirurgia. Aí o cirurgião desconfiou e aí disse assim, não, vai primeiro lá na doutora para saber. E aí era, né, um quadro de conversão mesmo, assim, era uma angústia corporal enorme e não tinha nada a ser operado, né? E foi suspensa a cirurgia e ele se tratou comigo a partir daí, né? Ele tinha... E aí voltou no final da adolescência, já na faculdade, fez um períodozinho, aí já veio por conta própria, fez um períodozinho, não foi muito grande, e depois voltou já adulto profissional. Depois que se formou, que estava trabalhando, não sei o quê, aí fez um período maior. E aí casou, tem 2 filhos, e aí me aparece, agora me ligou há um tempo atrás, super assim, Turana, me arruma um horário amanhã. Eu falei, eita, pô, deve ter acontecido uma coisa muito grave. Tá, arrumei o horário, aí ele chega e aí ele me conta que ele ia se matar, mas antes ele ia matar os 2 filhos, porque ele não ia deixar. E aí foi uma situação muito angustiante para mim, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito impactada, eu vi que ele estava sofrendo um nível de angústia que ele podia ser impulsivo e pelo menos atentar contra uma das crianças, podia ser que ele não chegasse a matar ou não chegasse a alcançar a segunda criança, mas ele muito inteligente, ele tinha planejado tudo direitinho, né? E eu fiquei muito angustiada, mas o que eu vou fazer? Não vou, né? Não posso trazer a minha angústia, porque ele já está angustiado. A minha angústia não adianta. Aí ele disse, tá, não vou falar do seu plano. Conversou, falou, não vou falar do seu plano, mas a gente vai marcar semana que vem. E aí eu passei uma semana sem saber se ele vinha, sem saber se ele ia cometer aquela atrocidade. Mas eu tive que jogar ali para frente, né, para deixar ele amarrado em alguma coisa ali na frente, né? Foi a ideia que eu tive na hora. Deu certo, né? Aí ele veio a segunda vez, aí já estava mais aliviada, a gente conseguiu estabelecer, né, coisas para ele ter domínio da vida de outra pessoa. Então, nessa questão que ficou muito conflituosa para ele, porque ele só pensava
na parte de como ele é provedor, um bom provedor, ele não podia deixar os filhos à deriva, ele ficou tocado com a coisa de que a vida dos filhos era dos filhos, não era dele, né? Ele escutou essa parte. E aí foi, e eu propus que a gente retomasse a análise dele, mas ele disse, não, não quero ainda não. Tá bom. Também, né, rezei e falei, ok, você me liga quando você achar que dá para a gente conversar de novo. Deixei em aberto, não marquei outra sessão. Mas aí, umas 3 semanas depois, ele me ligou, pedindo outra sessão. Aí eu falei, eita, ou está piorando, ou está melhorando, está voltando para a análise. E foi mais nesse sentido. Ele ainda não, ele disse, não, eu estou pensando, antes eu não queria de jeito nenhum, agora eu estou pensando em voltar para a análise. E aí a gente pôde conversar de novo, enfim, né? E aí, né, enfim, tá na prateleira, o tal do plano, né? Mas eu acredito, aí é uma coisa absolutamente sensitiva minha, que não tem nada de respaldo, eu acho que é mais torcida do que qualquer outra coisa, que ele não vai efetivar esse plano, né? Que ele não vai, que saiu, né, do ponto. No primeiro dia, quando ele chegou, ele estava pronto para executar, né? Foi mais como uma espécie de despedida de mim, né, que ele quis ir lá, do que, na verdade, para me ouvir. Mas ele conseguiu me ouvir, né? E aí a gente segue esperando que ele ligue agora para a gente retomar a análise, né? O IT ali, esse é um jovem adulto, esse é mais jovem do que o primeiro, e que tem um percurso, né, muito de muita adicção grave, mas grave mesmo. Esse menino, eu tive que internar ele tinha 13, 14 anos, foi o adolescente mais jovem que precisou de internação, porque estava assim, né? E vem comigo esses anos todos, ele agora está com 30 e tanto, 35, 37 anos, por aí, e vem comigo, né? Não regularmente, mas sempre retornando, né? E fazendo, né? Uma terapia meio à distância, sempre nos intervalos da adicção dele, quando ele consegue se manter, quando ele vai para o NA, quando ele vai, né? E que ele consegue passar um tempo limpo, né? Só que nesse momento ele estava já há bastante tempo, tinha uns 2 anos que ele estava limpo, mas deu uma recaída horrorosa. E então ele queria matar as baratas, já a segunda vez que ele tem alucinações proprioceptivas, né? Mas grave, 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 né? Você passa para o próximo só para dar um... Vocês estão... Eu esfumacei, disfarcei, porque essa é a foto dele tentando matar as baratas. Foi uma tentativa de suicídio. Ele teve fraturas, né, no rosto, os olhos teve muita hemorragia, no nariz, enfim, né? Foram múltiplas fraturas, porque ele tentou se matar, na verdade, né? Porque ele não estava mais aguentando as tais das baratas, né? Então ele estava se matando, batendo com a cabeça, batendo contra, né,
um carro, ele atropelou um carro, né? Ele, né, que bateu e que se machucou. Volta para anterior, para a gente continuar lá na lista. Então, na verdade, isso aqui é uma coisa que eu, sabe, que é difícil do ponto de vista teórico para eu localizar. Eu acho que o ovo é a esquizofrenia. E ele, exatamente por ter já desde sempre dificuldade com a realidade, ele acabou, que é muito comum, caindo nas drogas, porque as drogas fica como sendo, né? A viagem é da droga, não é da cabeça. Então, dá uma amenizada, né? Mas também a gente tem um monte de artigos, enfim, de estudos que mostram que a cocaína produz, né, alucinação proprioceptiva, que é aquela alucinação com o corpo. O álcool também, as pessoas em delírio tremens, eles têm também alucinações proprioceptivas, quer dizer, bichos andando pelo corpo, a sensação tátil muito, muito aguçada, né? E não foi a primeira vez que ele se automachucou, né? Ele já tinha tido também um surto em que ele se machucou, se cortou, porque eram insetos, aí não era exatamente barata, mas eram insetos diferentes e que mordiam e que botavam veneno nele e que ele se cortou e se machucou também. Tem algum tempo já, foi antes desse período que ele ficou limpo. Então tem uns 2 anos e meio, 3, mais ou menos. Uns 2 anos e meio, que ele teve outro surto desse. Essa holandesa aqui, né? Essa holandesa, ela obteve autorização para praticar eutanásia. Isso foi em 2016, eu acho, 17, mas só foi divulgado uns 6 anos depois, que foi divulgada essa informação. Na Holanda existe a permissão para eutanásia, né? Para morte assistida. E essa menina, ela tinha 26 anos, eu acho, e ela pediu autorização para praticar a eutanásia sem ser doente terminal, sem estar com dor neoplásica, que é a dor insuportável do câncer. Então, ela pediu porque ela não aguentava mais o sofrimento psíquico dela. E ela teve autorização. Foi a primeira vez que foi reconhecido que a dor psíquica é insuportável, né? Ela passou por 2 equipes médicas, duas equipes não, médico, de equipe mesmo, de avaliação, e ela já tinha feito, né, tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, análise, todas as ela já tinha feito e ela não aguentava mais sofrer. Ela tinha sido uma criança abusada pelo pai durante a infância. Então, ela não aguentava mais o sofrimento e ela não conseguia viver, não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não conseguia nada, né? E ela conseguiu explicar para a justiça holandesa e a justiça acabou dando a permissão para ela ter a eutanásia, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a dor psíquica ela é muito negligenciada, ela é muito negada, ela é muito, assim, sabe, há um desprezo pela dor psíquica muito grande, né? A sua história mostra isso. Ninguém respeita que você tenha uma dor, apesar de você entender, de você já ter amadurecido a sua dor, mas você tem uma dor, né? E vai ter sempre.
né? E não é porque você deixou de fazer alguma coisa, não é por culpa, né? Mas é por ter perdido seu pai, porque seu pai morreu. Se ele tivesse morrido de um câncer, você também estava sofrendo essa mesma dor da perda dele, né? Mas as pessoas, como foi suicídio, as pessoas separam, né? E aí é uma coisa diferente e ruim, né? Então, essa autorização foi muito importante, né? E, por último, essa meninazinha que chegou no meu consultório, veio, nem tratou muito tempo, não. Essa moça, meninazinha não, era uma moça de uns 22 anos, mais ou menos, bem jovem. E ela veio para se tratar porque ela tinha dado um tiro na cabeça e o osso aqui temporal desviou a bala. Ela ficou só com o rosto deformado, com o olho que ainda foi atingido, né, um pouquinho de banda, mas não morreu. Ficou no CTI um tempo, tiraram a bala, foi operada, ela não morreu. Não teve problema motor, teve só uma coisa bem localizada, né, na cabeça e no rosto. E ela deu esse tiro porque o namorado terminou com ela. Então, ela entrou em casa, os pais estavam em casa, ela entrou em casa, voada, morava numa casa, subiu a escada e eles já escutaram, foi o tiro, né? E ela foi direto no escritório do pai, o pai tinha uma arma, ela sabia onde estava e tudo, e deu um tiro na cabeça. E aí, acontece uma coisa que a gente também pouco presta atenção, né? Que é exatamente essa variação. O crânio dela era mais espesso. Então, ela pensando que, né, a bala ia chegar lá e pronto, porque deu tiro na cabeça, morreu. Não, não morreu, né? Então, essas variações acabam que as pessoas também não são vistas como elas precisam ser vistas, como elas precisam ser escutadas, né? Essa menina ficou com uma sequela emocional, porque ela ficou hiperativa, que ela não era antes, e realmente era, sabe, ficou assim, ela fez um tempo, né, de terapia, que não era nem análise daquilo, porque eu não conseguia interpretar muito, porque ela não escutava direito e ela continuava achando que o problema era o namorado, porque isso, passa para mim, isso é uma coisa que acontece muito. Não, aí já passou, pode passar. Isso é uma coisa que acontece muito. A sobrevivência ao suicídio traz problemas para aquele que tentou, né? Primeira coisa é a vergonha e a raiva. A vergonha de abrir o olho e ver as pessoas da família, né? Abrir o olho, ver as pessoas da família, porra, deu errado, deu ruim, não consegui. E aí fica com raiva das pessoas e fica com raiva de si mesmo de ter errado, né? De ter falhado, né? Aquilo que tinha sido o motivo para se matar aumentou uma falha a mais, uma falha concreta, porque não conseguiu nem se matar, como eles dizem, né? Então tem a vergonha e tem a raiva ao acordar, tá? E o que acontece nesse momento? Esse momento, com vergonha e raiva, é o início do novo plano. Ninguém se engane, porque as pessoas também têm mania de achar, não, agora aprendeu, agora não vai mais fazer. Seu pai fez quantas vezes? Né? Cada vez que faz, vai observando aonde que falhou. E aí corrige aquilo. Aí vai de novo, aí corrige aquilo, aí corrige. E vai, né? Esse mito de que a pessoa tomou um susto e aí não vai mais fazer, viu que todo mundo ama, que todo mundo sofreu. Não, não adianta. Ele tem, entendeu? Uma linha que ele vai seguir. E a vergonha e a raiva vão ser os combustíveis para o novo plano de suicídio, né? A negação aparece na mesma hora. Aí a pessoa diz,
Não foi de propósito, foi sem querer, foi não sei o quê. Não, é porque eu estava muito chateado, mas já passou. Enfim, a negação é o mecanismo de defesa que é muito usado nessa hora, porque a vergonha e a raiva são insuportáveis, né? E aí a gente vê isso que eu já falei, que ao longo da vida, a impulsividade da criança e do adolescente, ela vai dando lugar ao planejamento, né? E o planejamento a gente tem que prestar muita atenção, porque há um planejamento que vai sendo cada vez mais apurado. Passa para mim. Suicide Mode d'Emploi. Esse é um livro do Guillaume e Le Bonnier, de 1982. O que vem a ser esse livro? Esses dois jornalistas se reuniram, né, os dois juntos, e resolveram estudar o suicídio e escrever, são dois jornalistas franceses, escreveram esse livro, que é Suicídio, Modo de Uso, né? Esse negócio da bula, a bula, né? Então, eles fizeram um livro onde o livro contém as observações sobre a cena do suicídio. Por exemplo, eles desaconselham a pessoa a usar arma de fogo porque faz muita sujeira e não sei o quê, e pode ter alguma anomalia, como era da moça lá, pode ter alguma anomalia, você pensa, né, que está acertando um órgão ou o cérebro e não está. Então, eles recomendam isso, recomendam os envenenamentos também. Eles dizem que o envenenamento tem que ser muito bem, né, praticado, porque senão só vai dar vômito e diarreia e a pessoa, né, nem sempre morre. E, enfim, eles fazem uma análise de todas as modalidades, as mais comuns. Se jogar pela janela, que às vezes bate numa marquise e não cai lá no chão e não sei o quê, só depois do quarto andar, se não tiver nada em queda livre, que a pessoa tem mais chance de morrer, mas andares mais baixos e com algum anteparo, a pessoa não morre. Enfim, eles fizeram realmente, eles detalharam todas as maneiras, né, mais comuns de suicídio. E aí eles chegaram à conclusão que a melhor maneira era se preparar. Eles inclusive dão instruções de como fazer, com a questão financeira, com a questão disso, com a questão daquilo. Eles dão todas as indicações, e aí eles indicam que a pessoa deve fazer essa mistura aqui, de barbitúricos com ansiolíticos, insulina, morfina, cloroquina, a conhecida, né? Cloroquina, e o cloreto de alcron, né? Que rodou de boa, né? Esse medicamento aqui, ele faz a paralisação neuromuscular do esqueleto. Então, a pessoa não consegue se movimentar, pedir ajuda. Enfim, eles pensaram em todas as coisas, né? Então, eles fecharam. Fecharam. O que acontece é que 8 pessoas não morreram. E aí processaram os dois. Aí eles responderam processo porque eles tinham falhado, eles tinham feito uma desinformação, eles tinham, né? Era uma. Então, eles. Propaganda enganosa, né? Porque 8 não morreram. Mas muita gente morreu exatamente com essa mistura, né? Porque essa mistura é fatal. Essa mistura aqui né? Hã? Cloroquina pode contar que não dá muito certo, né? Mas, enfim, né? Então, para a gente ver como o suicídio, sabe, provoca, né, a curiosidade.
né? Mas depois desse livro, ninguém teve ousadia de fazer outra coisa, de corrigir isso, de... Não, eles estão, né? Eles já foram, eu acho. Eles já foram. Meu nome? Processados, foram condenados, né? Por propaganda enganosa, por essas coisas todas. Processados por essa publicação. Não, pela falha que eles fizeram com as outras pessoas. As 8 pessoas entravam. Não. Entendi, mas é interessante como que a sociedade A sociedade guardou o livrinho na prateleira, né? Até a próxima correção aí da mistura, né? Quem sabe alguém aparece e diz, não, bota mais um, sei lá, o Tilenol, né? Aumenta a cloroquina, faz pronto. Deve ter isso aí, né? Pois é. As técnicas. Exatamente. Né? Agora é muito mais. Pois é. Açaí, eu acho que a gente acabou. Eu agradeço muito a vocês, espero ter contribuído com alguma coisa, né? É isso que a Flávia falou várias vezes ao longo da fala dela, é muito importante, porque a gente precisa ter um olhar mais suave, mais afetuoso e mais acolhedor para quem fica, né? Porque quem foi, teve um motivo e a gente tem que aguentar, tem que suportar não saber. O não saber tem que ser suportado. Você não vai saber nunca. Pode até, sabe, dizer, não, porque foi demitido do emprego e aí se matou. Não foi porque foi demitido do emprego. Né? As razões óbvias, elas não valem nada na hora do suicídio. Entendeu? Porque só se for uma criança pequenininha que acha que mordendo o braço vai morrer de sangrar. Mas o resto não. Uma pessoa adulta não vai ser direto, né? Linha direta, não vai. Então, é preciso a gente ter um espaço e a gente começar a pensar, né? Na morte e na vida como bens de cada um, né? É muito doloroso você ver, às vezes, pacientes terminais que a família ou alguns familiares, geralmente são alguns familiares, resolvem virar do avesso, fazer, sabe, dar 3 carpaccio, né? Porque tem que salvar de qualquer maneira. A pessoa está querendo, sabe, querendo calma, está querendo ficar quieta, né? Mas tem aquele que não tem que fazer todos os exames de novo, tem que achar outro médico, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que fazer quimioterapia de novo. O médico já disse que quimioterapia não está mais fazendo efeito, não tem mais o que fazer, e as pessoas não suportam também isso. Querem, de qualquer maneira, por problemas historicamente afetivos lá, intrafamiliares, então tem culpas, tem, sabe, tem ressentimentos, tem um monte de coisa que é continuar conversando com aquela mãezinha, com aquele paizinho, com aquela pessoa ali para resolver um problema que é dela, né? E não está se importando com o sofrimento daquela pessoa. Aquela pessoa está pedindo para deixar quieto, para poder morrer em paz. Morrer deve ser uma coisa que deve ser um direito de todo mundo. Morrer bem deve ser um direito. Mas a gente acha que não pode. Tem que evitar, de qualquer maneira. E é um direito, né? A gente precisa começar a falar mais disso, né? De como morrer, de como, sabe, lidar com a morte, né? E até onde vai o nosso poder quando a gente é o dono da vida ou quando a vida é de alguém que a gente gosta e que a gente não quer que vá embora, né? 2 horas antes, como se 2 horas fosse fazer diferença, né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação.
perguntas? É. Depois a gente vê também se alguém quer mandar, tá? Tem. Então, Ana, você falou disso, né? Essa pessoa que vai fazendo tentativas e que a gente precisa entender que ela quer morrer. E aquela pessoa que vai fazendo ameaças, que a gente tem muito na nossa clínica isso, né? Ela faz ameaças e às vezes ela até arma assim de uma maneira que a gente se mobiliza também. Eu me lembro que uma vez uma analisanda minha não tinha ainda WhatsApp como hoje, assim, mas eu me lembro dela me ligar e dizer, eu estou aqui na varanda, e falar, e toda aquela cena. E eu me lembro que na época o que me veio na cabeça foi dizer assim: olha só, agora você vai fazer o que eu estou te falando. Você vai sair da varanda, agora vai para o quarto. Fui falando assim, era uma moça, vai para o quarto. Agora você fecha a porta da varanda. Fui falando assim, como se eu fosse falando umas instruções para ela. E realmente funcionou. Eu não sabia se ia funcionar, mas funcionou. Porque nessas horas, muitas vezes, a gente vai pela intuição, né? Então, eu queria, assim, que você pudesse falar alguma coisa para a gente sobre isso, sobre as ameaças. Isso é muito importante você ter tocado nisso, porque tem muita gente que fala assim, tá ameaçando, mas cão que ladra não morde. Morde sim, morde sim. A gente precisa ter muito cuidado, porque, às vezes, o paciente está, na verdade, comunicando para você que ele está realmente com uma ideação suicida e você está ali, não, ele está falando, então se está falando é porque não vai fazer. Vai fazer, tá? Então, isso que você fez deu certo e eu acredito nisso, nessa técnica, porque você falou diretamente com ela. Você entrou num canal de afeto de quem está protegendo ela. Olha, você vai sair da varanda, vai fechar a porta da varanda, vai até o quarto, vai se deitar, vai ficar no quarto e vai fechar a porta do quarto e não vai sair. Então, você deu a instrução autoritária, inclusive. Vai isso, vai, né? Porque a pessoa está tão perdida que se você não fizer isso de uma maneira muito firme, muito consistente, ela realmente acha que você não está nem aí para ela. E aí, às vezes, ela nem ia se jogar, mas fica pensando, fica olhando. Ela olha para o abismo olha para ela, né? E ficam ali, né? E se não se jogar daquela vez, ela pode se jogar de outra sem nem falar com você, porque ela já vai saber que você não adianta, entendeu? Então, essa sua posição foi efetiva, que você direcionou, né, e botou ela de volta para o quarto dela, onde ela tem a segurança dela, onde está, né, onde as coisas estão todas protegendo ela. E não a varanda que tem tem um lado da parede do lado de cá, da sala, tem um lado que é um vão aberto, né? E o quarto não, o quarto é um quadrado, né? E ela fica contida ali. Então, isso é muito importante. A gente tem que dar uma orientação. Quando aquele paciente que eu falei veio e disse que ia matar os filhos, que ia se matar, engraçado que ele não botou no planejamento dele a mulher, né? E ele viu que quando eu marquei para a semana seguinte, eu continuava conectada com ele. Eu estava esticando o nosso link até a semana que vem. Então, isso conteve ele. Né? E se ele ia fazer ou não, eu não posso afirmar. E é interessante, eu achei interessante quando você começou a contar para a gente, porque você não falou, não faça isso, não teve nenhuma... Não falei. Volta aqui para a gente conversar semana que vem, é mais ou menos assim, ok, você tem, tá tudo bem, né? Então isso também é interessante, porque eu você penso não que... deve tirar a razão totalmente. Você está maluco? Não vai fazer, não, errado, não faz isso. Existe. Coitado dos seus filhos, coitado. Não. O meu pai tinha muitas questões, mas assim,
é claro que quando eu era criança, na adolescência, e uma boa parte da, da minha vida, né, ter tido a experiência que eu tive com meu pai, ela foi muito difícil. Uhum. Mas depois, quando a gente começa a virar algumas chaves e pensar o que eu ganhei com isso, é essa habilidade, né, de, às vezes, nos espaços que eu tô, algumas pessoas falam para mim, como que você conseguiu fazer a pessoa, a criança ou o adolescente mudar? É porque é essa coisa de tirar o foco, né? Aham, Você tira o foco, é porque você sabe o que ela vai fazer, né? aham. Eu trabalho com atendimento especializado com crianças, especialmente autistas, né? E Então aí você ilumina outro pedaço ilumina da outra sala. coisa. Aí E aí, muitas vezes, eu não falo isso no meu espaço profissional, que meu pai me ajudou muito, né? Mas realmente me ajudou muito, porque eu sempre soube com meu pai, bem pequeno, e acho que criança também tem isso, né? Eu vejo assim, a criança tem uma capacidade de entender muito maior, né? Lembro quando eu era criança, eu sabia exatamente quem era meu pai. Uhum. E em alguns momentos, em algumas situações que não são situações que eu queira conversar, mas em alguns momentos eu virei algumas chaves do meu pai. Então, eu acho que também esse buraco que me deu, né, quando ele cometeu o suicídio, foi essa coisa de não ter conseguido virar naquele momento. Né? Deu um vazio muito grande, que em alguns momentos eu consegui. Então, me trouxe, assim, acho que talvez uma satisfação ali de ter conseguido evitar algumas coisas com meu pai. Mas traz essa habilidade, quando você vai lidando, né? Eu não lido no atendimento educacional, mas às vezes na escola acontece. Ai, Flávia, conversa com tal aluno, tem um certo aluno que não está bem. E porque a gente olha ali e vê o que precisa fazer. E Exatamente. vai para uma coisa totalmente diferente. Às vezes é que música que você tem no Spotify. Vamos ouvir a música que você está mais ouvindo? Muito bonito a captação que você fez da história do pegar o galho e riscar no chão, ó, até aqui, né? Porque ele dava um limite concreto para você, né? E não era um muro, Não é. era um risco no chão, né? As indígenas fazem isso com os indígenas pequenininhos, porque eles moram, as aldeias são do lado da floresta. Então, elas dizem, você não pode, né? Elas demarcam também e elas fazem medo a eles. Elas dizem, lá tem bicho, vai te comer, e aí não pode. Seu pai também falava do abismo, né? O abismo eu adotei a escolha de abismo por conta do transtorno dele. Então, e porque eu tive transtorno do pânico. Então, eu usei o abismo, essa metáfora, foi uma escolha minha. Mas era um barranco, meu pai chamava de barranco. Um barranco. Porque a casa ficava no alto, tinha um barranco. Tinha um morro, isso. Então, você não podia chegar lá porque você podia, né? E a minha mãe ficava desesperada. E é muito interessante, porque eu lembro, assim, você está falando de uma história que você está conhecendo hoje, mas eu estou lembrando da casa, do risco que ele fazia, o quanto que eu gostava que ele fizesse porque aquilo. ele concretizava o limite com o risco. E o risco era um limite invisível. Porque você podia passar a perninha ali, ó. Né? Com certeza. Né? Então, mas ele dava a dimensão daquilo. Ele dava no olhar, né? No que ele falava, né? No tom de voz. Não pode, até aqui. Pronto. Né? Então, esse limite, às vezes, a gente deixa de dar para a criança, a gente deixa de dar para o adolescente e para a gente mesmo. Né? Não precisa ser um muro. Né? Deixa de dar quando suporta demais um trabalho, uma relação, né? Tinha alguém com a mão levantada? Tá. Quer falar? Marcos. Minha pergunta talvez seja óbvia, mas e quando o suicida direciona essa dor que ele querendo punir o outro? Porque na realidade ele está se autopunindo, ele vai morrer e as outras pessoas vão continuar. Mas quando ele quer culpabilizar esse outro através de sua morte, que condução você daria? É o quê? Qual a condução para isso? A condução para isso. Pois eu acho que é uma coisa muito intuitiva, como a Ninfa falou, né?
porque você não sabe quando ele está jogando com você, né? Quando ele está querendo lhe culpabilizar, inclusive, né? Como um profissional que falhou, ele está lá, ele vem nas sessões que você marca, ele vem, né? No horário dele marcado, ele vem. Mas você não está dando conta. Então, ele joga essa raiva e essa culpa em cima de você. Como ele está jogando lá na mãe, a mãe nossa, mãe Mãe. é de praxe, culpa da mãe, né? A mãe deixou de fazer. A gente vê, às vezes, adultos de 40 anos, 50 anos, porque a minha mãe dava mais colo para o meu irmão do que para mim. Pelo amor de Deus. Ele estava sempre no colinho, e quando eu ia pedir colo, ela dizia que estava cansada, que não sei o quê, que eu estava muito pesado. Então, as pessoas guardam rancores que você não imagina. Isso é muito sério. Isso eu estou brincando aqui, mas na hora que eu escuto isso, eu vejo que é uma coisa muito séria. Porque quem está me falando não é um homem de 40 anos. É a criança. É um menino de 5, né? Então, eu tenho que respeitar, porque dói nele, né? Então, é preciso a gente ter essa mobilidade, né? O tempo todo, né? Então, jogar a culpa antes, quer dizer, durante uma ideação suicida, a ideação suicida pode levar ao suicídio ou não. E não é exatamente pelo tratamento, não, tá? A gente não faz muito milagre nessa área, não. Né? Não faz. Né? Preciso reconhecer humildemente que não dá, nem sempre dá. Né? Mas eu gostei, Ana, de você falar isso. Uma certa vez eu participei de uma reunião, eu não sei se vocês lembram do desafio da baleia azul, baleia, né? Então, na rede municipal de Petrópolis, tem a Universidade Católica de Petrópolis, nós fomos convocadas, todos os orientadores escolares, na época eu atendia como orientadora escolar na rede municipal de Petrópolis, e nós fomos chamadas para ir até lá, e o tema era esse, e no momento que fomos chamados... então, nesse dia eu falei também do suicídio do meu pai, por um motivo bem especial. Tinha uma juíza, e ela falava desse desafio, descrevia desse desafio, e num certo momento tinha representantes do Conselho Municipal, tinha representantes, e eu estava sentada bem atrás. Eu falei, bem, eu vou lá, vou ficar quietinha, prestando atenção. O auditório lotado, o auditório onde eu fiz o meu curso de pedagogia, o mestrado, e ela dizia que se nós, na escola, não tivéssemos cuidado, não ficássemos atentos a esses alunos e alunas, a culpa, ela usou a palavra culpa, seria nossa. Aí, nesse dia, eu não consegui. Eu falei que aqui é a primeira vez que eu estou colocando dessa forma, claro que aqui eu estou falando muito mais detalhes, mas esse dia eu não aguentei. Aí eu levantei a minha mão, e a minha cidade é pequena, então, assim, acaba que eu trabalho na rede há muito tempo, né? 30 anos. E aí eu levantei a mão e falei, né? Falei, olha, eu sou filha de um suicida, e isso não é área educacional, é área da saúde. Falei, não houve nada. Eu falei que eu sempre falei com meu pai que eu amava, sempre escrevi cartinhas para ele, e ainda assim ele cometeu suicídio, como eu contei para vocês. E eu acabei de falar e as pessoas aplaudiram. E eu fiquei totalmente sem chão ali. Depois eu acho que eu fiquei com muita vergonha de ter me colocado daquela forma, porque eu nunca tinha me colocado. Eu fiz quando a gente entra para a rede pública, a gente faz o psicotécnico. Eu também isso. Então, nas duas, eu passei pela também fui funcionária do Estado, passei na Olinha também. Nas duas vezes eu também menti. Quando perguntou da morte do meu pai, acidente. Porque acho que também uma sabedoria de eu falar, e aí, que situação que eu vou estar me metendo ali no concurso que eu passei muito bem colocada, eu menti nos dois. Não era um raciocínio, eu não parei e pensei, vou me perguntar, eu vou responder. Na hora que mandava a pergunta, eu respondi outra coisa. A resposta. Sim. Acidente de carro, eu inventava qualquer coisa. Mas nessa hora que quando bateram palma, o que eu fiz, sabe? Porque, na verdade,
eu queria realmente me colocar que não é bem assim, né? Uhum. Mas quando as pessoas bateram palma, eu pensei, elas não entenderam, não era isso que eu queria. Eu podia escutar, mas não bater palma, sabe? Aquilo me saí de lá com uma sensação estranha das palmas, né? Porque tem isso também. Tem. A gente convive na escola agora o tempo todo com jovens que estão em situação de risco e a gente também é colocado nessa situação Isso. de que a gente de que a gente Né? consegue. É como agora com essa coisa, a Lei Azul já passou por Já vários pa- é, municípios, né? Mas o que estão fazendo agora é uma espécie de terrorismo com os pais, porque as crianças ficam na internet, as crianças estão encarando os desafios, estão se matando, estão se mutilando, enfim, tá assim, né? Mas isso não é culpa dos pais. Você tem, claro, que um grupinho de pais que realmente, sabe, não presta atenção, não, né, tá mais no telefone, tá não sei o quê, tá preocupado com a bolsa, com isso, com aquilo, enfim, né? Mas não é culpa deles. Se os pais ficarem, essa história tem que ter, como é o nome, acesso a todas as redes, que não sei o quê, não pode ter senha. Ai, me poupe, essas crianças dão banho na gente, dão banho. Sabe, os pais estão pensando que estão vigiando, eles já saíram por aqui, já tem outro lugar que eles frequentam e não tem jeito. Não tem jeito, não é culpa dos pais. O que não, sabe, é a mesma coisa de dizer que uma criança é abusada sexualmente porque não disse não. Ela tem que aprender que não pode botar a mãozinha aqui, não pode botar a mãozinha aqui, nem ali. Pronto. Você está culpando a A criança. vítima, né? A Culpando a vítima, né, não tem condição de dizer não para um adulto, muito menos um adulto que ela ama e obedece, que é a maioria. É quem ama e obedece, né? Então, pai, padrasto, tio, avô, irmão mais velho, esses são os campeões, né? E aí a criancinha de 3 anos de idade vai dizer, não, não pode não, não pode pegar, não. Não, o que não pode? Que vai dizer não? Pelo amor de Deus. Fazer campanha culpabilizando sabe, assim, carregando, né, de culpa mesmo, de responsabilidade a criança, isso não deve. Como também, né, sobrecarregar os pais, culpa deles se o filhinho se matou num joguinho. Não, não é culpa deles, não. É acolhimento que eles precisam. Né? É sobre isso. Mais alguma pergunta? Bom, pesado, né? Muito pesado, mas necessário falar sobre isso tudo, né? Eu agradeço, Flávia e Ana, por trazerem aqui para a gente essas histórias e essas informações todas, em nome da SPID, né? E ficar atentas, né? Realmente não dá para lidar com esse assunto, ele precisa ser falado. Exatamente. Ele precisa ser falado, mais isso discutido. Entendeu? Exatamente. Porque Não não adianta, banalizar. cara, fazendo Isso. pesquisa, não adianta. Não, Né? é isso. É depoimento, é estudo e é falar. Falar e trocar, né? Entre profissionais, nos seus círculos, né? Aham, sim. Muito bom. Obrigada, gente.